Boa tarde, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, amigos da academia aqui presentes e amigos da academia que nos seguem pela internet. Nós estamos começando agora a terceira palestra do ciclo O que Falta ao Brasil. Esse ciclo já foi iniciado aqui há 2 semanas pela doutora Anísia Trindade, que é a presidente da Fundação Fiocruz. Ela começou com o título Cidadania e Políticas Públicas. Nízia nos respondeu a nossa pergunta, o que falta ao Brasil, mostrando que as políticas públicas que faltam ao Brasil e que são, na verdade, o arcabouço, deveriam ser o arcabouço da cidadania, deveriam responder às demandas de cidadania, elas dependem fundamentalmente da produção de conhecimentos e defendem fundamentalmente daqueles fatos, daqueles dados que são fornecidos pelos grandes centros de conhecimento, centros de excelência, como a Fiocruz. Então, se faltam ao Brasil as políticas públicas que nós todos tanto desejávamos ver funcionando, nós temos que pensar que esses centros de excelência têm uma função fundamental na construção dessas políticas, sem o que as políticas se tornam ou inócuas ou simplesmente atos populistas. Ora, seguiu-se a ela, na semana passada, o acadêmico Antônio Cícero. Antônio Cícero respondeu à pergunta o que falta ao Brasil, dizendo a implantação dos direitos humanos. E o fez com um grande brilhantismo, trazendo, através de uma verdadeira história do pensamento, o tema do direito de cada um ser o que é, ou seja, o direito à liberdade. Esse tema é um tema que atravessa toda a história, que encontrou encarnação em diferentes poetas, em diferentes filósofos e escritores, e nós tivemos aqui um painel dessas encarnações em diferentes momentos e uma reflexão filosófica do próprio Antônio Cícero sobre a implantação dos direitos humanos como um atestado, uma garantia do direito à liberdade. Portanto, nós chegamos hoje, estamos entrando no tema proposto por Cacá Diegues. Estou te chamando de Cacá, que eu não sei fazer de outra maneira. Se não chamar de Cacá, ninguém sabe quem é. Eu e o Brasil inteiro te chamamos de Cacá Diegues. Então, esse tema proposto pelo Cacá, que é o que falta ao Brasil, o amor pelo que somos. Então, será que falta amor pelo que somos e o que somos, não é, Cacá? Então, ele hoje vai nos falar sobre isso. A nossa aspiração nesse seminário, eu tenho repetido sempre isso aqui, é que o Brasil deixe de ser um país do futuro, um país mítico que acontecerá um dia e que busque realmente se tornar um país do presente. E, para tanto, é preciso responder a essa pergunta: o que nos falta? O que é que está nos faltando? Falta amor pelo que somos? A palavra será de Cacá Diegues, que, como todos sabem, é um dos grandes nomes do cinema brasileiro de todos os tempos. Sua filmografia consegue o raro feito de ser, ao mesmo tempo, popular e de empenho artístico, reflexivo e de encantamento. Ele iniciou sua carreira cinematográfica nos anos 60, sendo um dos fundadores do movimento do cinema novo, ao lado de Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e outros. Nos anos 70,
inaugura um período de grande popularidade do cinema brasileiro com seu filme Chica da Silva, ainda hoje um dos mais cultuados títulos brasileiros. No início dos anos 80, realiza Bye Bye Brasil, um dos filmes mais conhecidos e consagrados no mundo inteiro. Sua vasta lista de filmes foi lançada comercialmente em quase todos os países, tendo participado e arrecadado diversos prêmios nos mais importantes festivais internacionais de cinema, inclusive Cannes, Veneza, Berlim, dentre outros, o que tornou Cacá Diegues um dos cineastas latino-americanos mais conhecidos e respeitados do mundo. Cacá Diegues, além de um grande cineasta, é um grande brasileiro, é um grande cidadão brasileiro, é um mestre do amor pelo que somos. Com a palavra, Cacá Diegues. Bom, depois dessa apresentação, eu tenho que dizer a vocês que eu não tenho nenhuma tese para apresentar aqui. O que eu fiz foi o que eu vou fazer é uma relação de ideias sobre esse assunto, que eu acho muito importante. O Rosesca tem toda a razão, é isso mesmo. Enquanto nós não tivermos certeza do que nós somos, do que nós vamos ser, nós nunca seremos um grande país. Vamos estar sempre em dúvida e faltando alguma coisa para completar isso. Então, o que eu vou falar aqui são ideias, não ideias soltas, são ideias engrenadas, mas, de certo modo, não tem nenhuma tese aqui, não estou querendo provar nada, né? Então, vamos lá, o amor pelo que nós somos. É através da cultura que amamos as regiões do globo terrestre que nos interessam. Ela que nos faz amar as nações de sua história, seu passado e sua memória, o que elas significam no presente para nós. Amamos a Grécia Antiga, por exemplo, por causa de seus filósofos e poetas, por causa de Aristóteles, que ensinou a humanidade ocidental a pensar, por causa de Sócrates, que nunca escreveu uma só linha e cujo pensamento foi registrado por filósofos posteriores, como Platão. Por causa de Homero, que nem sabemos se de fato existiu de verdade, sua obra talvez criada ao longo do tempo por cantores diversos, a partir do longínquo século VIII a.C., por causa da Odisseia ou da Ilíada, que Alexandre carregava consigo em sua conquista do mundo, para onde quer que fosse, na companhia de Aquiles, exemplar guerreiro do poema e herói estelar do monarca. É o cadinho disso tudo que nos faz amar a Grécia e refletir sobre ela como um mistério que tentamos desvendar, mesmo que aos poucos. No caso específico, ao longo de toda uma civilização. Esse amor pelo que amamos nasce, portanto, de uma admiração que se torna curiosidade, e de uma curiosidade que se torna desfrute, pela necessidade de conhecer o que nos atrai, ou talvez apenas por pura curtição. Então, só amando o que somos, podemos reconhecer algum valor no que somos. Para que isso seja possível, precisamos, antes de tudo, saber o que somos. Nunca podemos saber o que somos com precisão, e, de fato, nunca o saberemos com perfeição. Primeiro porque numa nação somos muitos, e no nosso caso, muitos diferentes entre nós. Essas diferenças farão sempre sentido, conforme a proeminência de uma atividade ou de uma origem de região, etnia ou classe. Somos o Brasil que se formou na colonização portuguesa a partir de 1500, ou somos o Brasil de imperadores tentando nos dar a consistência de um caráter nacional que não chegou a se formar? Ou ainda, o das 3 repúblicas em que convencionamos repartir nossa experiência política mais moderna do século XX para cá? Será justo definirmos-nos a partir do que nossas elites quiseram de nós, independente do que pensava, gostava ou fazia a população sem poder em cada um desses períodos de nossa história? E essa população sabia o que era e exercia o direito de ser o que desejava ser? Essas questões seguem sendo misteriosas ao longo do tempo, sem respostas razoáveis em diferentes segmentos do pensamento e da análise crítica. O Brasil sempre foi um país sem marcas indestrutíveis, sem sinais de definição cultural precisa, sem pensar muito em programa para o futuro próximo ou distante. Isso talvez tenha produzido o nosso encanto para viajantes e leitores em busca de um projeto de humanidade
viajantes e leitores que, em busca de uma resposta para seu mal-estar e pessimismo fatal sobre a contemporaneidade. Esse nosso Brasil pandeiro sempre nos serviu de álibi para dormirmos em berço esplêndido, sem receio de acordarmos sob o signo da tragédia debaixo de um impacto de desgraça nacional. Um país abençoado pela graça jamais conhecerá a desgraça, seja ela de que natureza for. Não costumamos fazer planos, projetos que se estendam através do tempo, seja de que natureza for, política ou cultural. Nos satisfazemos e até nos regozijamos quando, em diferentes períodos de nossa história, somos identificados e consagrados como o país da praia, do carnaval, do samba e do futebol, o país do sorriso e da cordialidade. Não é estranho que a bela canção que nos disse tudo isso, que nos afirmou abençoados por Deus e bonitos por natureza, essa canção que durante tanto tempo cantamos todos juntos, independente da escolha ideológica ou posição política, não é estranho que ela tenha sido criada e feito tanto sucesso no coração de um período sombrio da ditadura militar, com as consequências que conhecemos e sofremos tanto. Mesmo sem saber quem somos, inventamos, nos tempos modernos, uma personalidade específica, um país diferente dos outros, através de seus críticos mais sábios e eficientes, sempre em dúvida sobre nós mesmos, como foram Joaquim Nabuco, Oliveira Viana, Gilberto Freire, Paulo Prado, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro e tantos outros, inventores de um Brasil que espera se redimir na sombra do que é, no detalhe do que foi e não se consumou. Na poesia de nossos defeitos, como está na abertura do retrato do Retrato do Brasil, o livro de Paulo Prado, um aristocrata paulista, nascido de família de cafeicultores, segmento social que viveu da escravidão, berço da elite brasileira, da passagem do século XIX para o XX, uma elite responsável pelo fim do Império e pelo surgimento da República. Aspas. Numa terra radiosa vive um povo triste. Fecha aspas. Diz o escritor declaradamente surpreso com o sucesso intelectual do seu livro. O que marca esses escritores geniais é exatamente esse compromisso com o que devia ser, segundo sua ética pessoal ou de classe. O canto do Brasil não foi do Brasil perdido pelo destino, um condenado à vitória sempre derrotado nos primeiros segundos de luta. O Brasil que não vale a pena. Como reação ao conceito do que foi consagrado, muitas vezes nadamos na direção contrária da onda dominante. Por exemplo, desde que nosso presidente declarou que o patriota brasileiro, em defesa do meio ambiente, deve fazer cocô dia sim, dia não, desde então tem feito cocô 2 vezes por dia. Espera aí. 2 vezes por dia. E não se trata de desafio ideológico, mas do simples prazer de pensar e fazer por mim mesmo, sem atrapalhar, é claro, a vida dos outros. Essa é a maior satisfação que um ser humano pode ter, o que o define e consagra como ser humano. A nação que mais amamos, portanto, será sempre, em primeiro lugar, aquela em que manifestamos nossas ideias e nossos pensamentos, mesmo os mais fúteis e inúteis, sem medo de retaliação, com a certeza de que estamos cumprindo um dever e não precisamos explicar por quê. Mas não é com esse amor lógico e generoso que o brasileiro tem falado do país. Não é assim que ele tem se manifestado sobre nós mesmos. Hoje, obedecemos a uma lógica própria e estranha do que podemos chamar de cultura de botequim, entre aspas. A que hoje domina a cultura brasileira, depois de um longo silêncio cuidadoso de desvalorização e de vergonha do que podíamos ser ou vir a ser. A cultura de botequim se caracteriza, em primeiro lugar, pela irresponsabilidade de seus praticantes, pela impertinência com que se tratam assuntos pertinentes. Não pensamos 2 vezes ao preferir a piada à verdade sem graça. Não vacilamos em inventar um argumento falso para justificar o que pretendemos afirmar. Não damos crédito ao que não serve para nos impor nossa razão pouco razoável. Em suma, ganhar a discussão é, de fato, a nossa prioridade, mesmo que não saibamos o que está certo, nem demos muita importância à vitória. Mesmo que estejamos no botequim a matar uma barata, faremos isso com o sentimento de que é assim mesmo no mundo real, e sempre com um sorriso nos lábios, mesmo que disfarçadamente triste. No botequim, o valor de quem fala mais alto e melhor, mais apropriadamente aos ouvidos de quem já conhecemos, será sempre superior ao valor de quem é capaz de raciocinar sem escândalo. No botequim, o que vale mesmo é o tapa nas costas e o sucesso junto a um público que busca diversão na normalidade.
O botequim é, antes de tudo, lugar de seres normais, dos que serão sempre de um só jeito, os que não querem surpreender e não se surpreenderão, o lugar da paz conquistada pela ignorância. No julgamento de nós mesmos, a síndrome brasileira, por excelência, é a da autodesvalorização, o fanático desejo de destruir o que for nosso, bem nosso. Sem conseguir admitir que não existe propriamente o nosso e o deles, damos a vida pelo poder de desmontar nossas virtudes. Somos capazes de tudo para não encontrarmos valor em nossas preferências. Para isso, muitas vezes temos que inventar essas preferências, mesmo que nunca as tenhamos experimentado. Ao contrário de povos que se autoexaltam, que se comportam diante do outro como inigualáveis e inatingíveis, somos os primeiros a desfigurar nossas vantagens. Há sempre uma versão maliciosa para cada atrativo e virtuoso que, porventura, descubram em nós. Somos obcecados em desconstruir com esse estardalhaço o que tentam construir sobre nós. E isso não é recente, mas uma velha tradição brasileira, que vai e volta com mais ou menos força, conforme o momento institucional do país. Dependendo de nosso humor em relação a nós mesmos. Não somos capazes de aceitar que nem sempre somos o que parecemos ser, e que nossos valores podem ter uma origem que nem sempre é a dos países mais destacados do Ocidente, nosso permanente termo de comparação. Não aceitamos de modo algum relativizar nossos costumes em função do que somos, de onde viemos e para onde pretendemos ir. Nossos costumes serão sempre julgados por nós mesmos em função de padrões artificiais, inventados pela cultura ocidental de natureza religiosa para melhor justificar o espírito de nossa colonização. Somos, assim, capazes de ouvir o pensamento ocidental mais avançado quando ele nega esses aberrantes preconceitos sobre nós. Michel de Montaigne, por exemplo, filósofo humanista da Ilustração, ícone do iluminismo mais categórico do século XVI, citado recentemente pelo nosso sábio acadêmico Antônio Cícero, dizia que não havia nada de bárbaro e de selvagem nos canibais do Brasil. Cada um chama de barbárie o que não é de seu costume, afirma o filósofo. Em seguida, relata Cícero, Montaigne observa que há mais barbárie em comer um homem vivo do que comer um morto, fecha aspas. E lembra os horrores que haviam sido cometidos na Europa por ocasião das guerras religiosas, abre aspas, não entre inimigos antigos, mas entre vizinhos e concidadãos, e o que é pior, sob o pretexto de piedade e de religião, fecha as aspas. Já em nosso tempo, Jorge Amado, em todos os sentidos, o mais popular escritor brasileiro, na apresentação de A Morte de Quincas Berro d'Água, sua mais considerada ficção, revela que a frase derradeira de seu falecido herói teria sido, aspas, cada qual cuide de seu enterro, impossível não há, fecha aspas. Um pensamento ao mesmo tempo egocentrado e mágico, longe do realismo coletivístico e bondoso do próprio autor. Uma reconsideração do que pensamos do brasileiro comum, do que chamaríamos de nosso jeito de ser. Repito que a história da cultura brasileira tem sido um conflito constante entre o que somos e o que gostaríamos de ser no momento de sua produção. Uma dialética diabólica entre o que somos capazes de produzir e aquilo que nosso amor secreto pelo país almeja e sonha em produzir. Como, no fundo, nos consideramos incompetentes para traduzir esse amor em obra com a grandeza que imaginamos o Brasil merecer, desmerecemos o país, subestimamos o que devia nos iluminar, acusamos-lo de não ser capaz de gerar um elogio nobre através da obra de arte. A culpa é do Brasil, nunca nossa. De 1808 a 1889, João, o príncipe português, e os dois Pedros, imperadores, trataram essa perversão com uma ardorosa reserva de orgulho nacional, tão insistente e tão efetiva que ainda nos serviu de paradigma a propósito do país durante grande parte da República. Os belos quadros que conhecemos e admiramos hoje, desde o colégio primário, quadros de exaltação de diferentes momentos da história do Brasil, como a primeira missa ou o grito da independência, não foram criados por artistas da época em que se deram os eventos enfocados. Eles foram pintados num período romântico em que nossas artes e nossa literatura em geral se dedicaram a exaltar os valores da nacionalidade, elegendo o Brasil como um novo paraíso na Terra, onde etnias e religiões, culturas diversas e distintas economias não só conviviam pacificamente, mas ainda mais do que isso, se misturava à frente de um raro cenário de belezas naturais, paisagens encantadoras e riquezas extraordinárias ao alcance de todos. Esse Brasil mestiço e rico, impossível de ser igualado por qualquer outro lugar do planeta,
era mais do que uma mera enganação promovida por nossas elites para melhor explorar o trabalho do povo em seu benefício. Era, antes de tudo, uma ideologia nacional, vitoriosa em todas as camadas da população, mesmo naquelas que morriam de fome e a praticavam como uma forma de esperança num futuro pessoal um pouco melhor, uma espécie de wishful thinking coletivo. Pedro Américo e José de Alencar, por exemplo, foram alguns dos artistas que melhor usaram esse mito geocultural para realizar suas obras e fazer-se líderes de um movimento que era mais do que simplesmente ufanista, porque cruzava com os interesses políticos e econômicos concretos da nação. Pedro Américo e os pintores de seu tempo pintavam momentos históricos da colonização como verdadeiras bênçãos divinas, e Alencar criava seus habitantes originais ansiosos por aderir aos costumes europeus naturalmente superiores. A nobreza igualitária da primeira missa de um, assim como o esforço civilizatório do Guarani do outro, eram o oposto daquilo que de fato acontecera durante uma colonização agressiva, escravocrata e destruidora dos povos indígenas. E, no entanto, era como se Moacir, o filho de Iracema com Martim, estivesse nos braços de Pedro Alves Cabral ou de Pedro Vaz Caminha, celebrando a chegada à Terra Prometida do outro lado do oceano. Tanto era funcional o desenvolvimento desse mito que o próprio imperador Dom Pedro II fez questão de alimentar e promovê-lo, financiando pessoalmente nas artes plásticas, na literatura e na própria historiografia o que se chamou de, aspas, indianismo romântico, uma aliança entre a tendência culta e universal do romantismo nascido na Europa e a necessidade de inventar uma nação nova no solo selvagem das Américas. Entre outras obras, Pedro II financiou de cabo a rabo a Confederação dos Tamoios, de 1865, poema épico de Gonçalves de Magalhães, que narra um episódio da colonização, passado no século XVI, interpretando como fatalidade irrecorrível a conversão dos índios, mesmo que sob a violência das armas. No poema está claro que os índios tamoios acabam obtendo vantagens civilizatórias na derrota face às forças portuguesas, ganhando com a submissão. Ou a tela de Rodolfo Amoedo, O Último Tamoio, de 1883, em que vemos um índio, nu, a estender a mão solícita e agradecida a um frade franciscano que o socorre e o integra aos novos tempos de benéfica dominação dos costumes cristãos e ocidentais. O exemplo que mais agrava essa tendência ideológica supera as artes e a cultura, se integrando à política do Estado. Em 1905, logo no início da Primeira República, os índios caingangues são massacrados e praticamente desaparecem como nação, para que a estrada de ferro noroeste do Brasil possa ser construída. O cientista Hermann von Ihering vai então aos jornais explicar o que aconteceu e defender o massacre da nação indígena porque, diz ele, abre aspas, os trilhos da civilização precisavam passar, fecha aspas. Como Pedro Américo, José de Alencar, Gonçalves de Magalhães, Rodolfo Amoedo e todos os outros românticos do século XIX e início do XX, inclusive os menos bem-sucedidos, dos quais não sabemos mais os nomes, ainda não haviam nascido. E como nossos chefes de Estado republicanos precisavam destruir a imagem do império para impor a deles, a colonização portuguesa não será nunca mais tratada por nossa cultura como características tão benevolentes, otimistas e mentirosas como as que ficaram registradas no passado recente. A independência havia libertado a cultura brasileira da submissão à história de Portugal, mas não a libertara necessariamente dos valores e ideias europeias trazidas por Portugal. Era preciso agora buscar outras fontes de influência que, mantendo a imbatível grandeza da cultura ocidental, não nos obrigassem a uma nova genuflexão ideológica diante dos nossos ditos descobridores, entre aspas. Já já chegaremos lá. Os primeiros produtores de cultura no Brasil, portadores dos valores e ideias europeias trazidas por Portugal, não estavam expostos às mesmas necessidades percebidas por Pedro II. Eles pertenciam a outro tempo e a outro universo, onde não havia perspectiva de fundação, mas de ocupação. Foi essa ideia de fundação, de organização de um novo Estado, que obrigou nosso segundo esperto imperador a agir com habilidade na construção de um conceito de nação. O padre Antônio Vieira, o maior dos mestres naquele início da colonização, fazia daquilo que descobria, descrevia e criticava na política brasileira a síntese ideológica e ética de um processo de corrupção e de malfeitos que deveria evitar a todo custo, como o grande mal. Enquanto Gregório de Matos se ria dos costumes da pobre e desajeitada colônia,
hábitos desmoralizados em seus versos cheios de violência e desprezos bem-humorados. Em 1824, por ocasião da primeira Constituição do Brasil, já independente, Pedro I, que acompanhava de muito perto sua fabricação, fez introduzir nela o conceito de poder moderador, a participação decisiva da coroa nos embates nacionais, sobretudo entre a lei e o juízo. Esse princípio do poder moderador, uma criação institucional brasileira, original de nós mesmos, servia para disfarçar a retrógrada vocação absolutista por trás da fachada progressista do contraditório. Ele só seria eliminado de nossas leis em 1891, quando se concluiu a primeira Constituição Republicana do país. Mesmo assim, a ideia de moderação, entre aspas, através de um poder arbitrário que se instala por iluminação acima dos outros, permaneceu viva. Por exemplo, na participação das Forças Armadas em nossas inúmeras crises políticas subsequentes. No amor pelo Brasil, através de suas artes e cultura, o poder moderador, essa indispensável figura no critério seletivo brasileiro, sempre foi e nunca deixou de ser um conjunto de artistas consagrados, professores universitários, jornalistas especializados e gestores mais do que produtores culturais. Romper o que é consagrado por esse poder imaterial se torna um esforço que não é apenas dos que produzem a novidade, mas, sobretudo, daqueles que, nesse grupo poderoso, a aprovam e promovem, muitas vezes movidos por circunstâncias acidentais que nada têm a ver com um critério rigoroso de qualidade. Aliás, nem sempre tomamos conhecimento desse critério. Antes da consagração da obra e do artista, raramente sabemos onde se encontra a qualidade que existia antes deles. O modernismo foi o movimento artístico e literário brasileiro que, fortalecido por esse poder moderador de cultura, se impôs ao país, criando para ele uma imagem inédita, capaz de reproduzi-lo e, ao mesmo tempo, fazê-lo amado. O modernismo ampliou o espaço da cultura brasileira, inserindo nela todo tipo de criação livre de regras rígidas. Seus criadores naturalizaram nossos gestos específicos, dando ao Brasil uma qualidade insuspeitada, afirmando sua originalidade, permitindo que amássemos o país sem exigências comparativas. Amávamos o país porque finalmente nos víamos nele. Acho que nunca vivemos tão intensamente esse amor por nós mesmos, reconhecendo nossas fraquezas, cantando nossas desilusões, aprovando o que tínhamos de menos respeitável, mas éramos belos sendo nós mesmos. Não era a matéria do país que se transformava para o bem diante de nós, mas nosso olhar sobre essa matéria, com a qual exercemos uma generosa avaliação do que somos, sem projeto exigente de futuro. Amávamos o modernismo porque ele nos fazia amarmos a nós mesmos, nos dava a certeza de que esse amor eliminava nossas fraquezas, tornando-as nossa força. Era uma espécie de amor ferido, um amor produzido pelo fim das fantasias frívolas, que podiam ser desfeitas com facilidade, e o início da consagração do que éramos de verdade, mesmo que isso nos levasse a mais frágeis fantasias, mas agora confiáveis. Curiosamente, o modernismo, com toda essa carga negativa de revisão do que somos e do que queremos ser, tinha pretensões de se tornar uma atração internacional, de se expor ao julgamento do mundo. Também por aí éramos capazes de provar nosso amor ao Brasil, provocando o desinformado através do que ele menos esperava. Macunaíma, de Mário de Andrade, e as teses antropofágicas do Manifesto de Oswaldo de Andrade tinham ambos esse anseio de manifestar nossa originalidade manifestar nossa originalidade pelo que podia ser uma falta de caráter ou o desejo de comer vivo quem gostaríamos de ser. No ano de lançamento do épico Safado de Mário de Andrade, que se tornou um documento inatacável sobre nossas virtudes pouco virtuosas, Jorge de Lima lançava sua alternativa modernista, O Anjo, novela simbolista sem grande repercussão, um texto de conciliação com o atemporal e o suposto eterno, o contrário exato de Macunaíma. O livro de Jorge de Lima, através do qual podíamos amar um outro Brasil, ficou no esquecimento, protegido apenas por poucos admiradores esquisitos. No final da história, o herói, já quase sem corpo algum, declara o que espera do mundo e daqueles que estão nele. A graça é mais veloz que tudo, diz ele. E Macunaíma se tornava o relato quase religioso de nosso amor pelo país pagão. Em alguns períodos da segunda metade do século passado, a cultura brasileira ainda representou uma trilha de apoio à nossa relação com o país, serviu de apoio à iniciação de nosso amor pelo Brasil. Da bossa nova ao cinema novo, o país viveu um período de certa euforia com o novo.
alimentada pelo entusiasmo provocado pela dinâmica do governo Juscelino Kubitschek e, sobretudo, pela construção, em tempo recorde, da nova capital, um símbolo do que éramos capazes de fazer. Brasília e seu caráter progressista e inovador, em todos os sentidos, demonstrava nosso adormecimento para o que podíamos e não sabíamos que podíamos. Provava nosso poder de imaginar e realizar. Brasília não se tratava apenas de uma vitória da administração pública moderna e da nova política otimista e prática de nossos líderes, sem os feios ideológicos da nossa tradição. Nossa capacidade de fazer estava agora descoberta e instalada em nossas mentes e corações, e, sobretudo, em nossos desejos. Não se tratava também de uma imposição da engenharia, da arquitetura e do urbanismo brasileiros, um sucesso cultural, no sentido estrito do termo, comandado pelos gênios nacionais de Lúcio Corte e Oscar Niemeyer. Brasília nos deixava felizes, mesmo que não tivéssemos nada a ver com ela no presente ou no futuro. Brasília encerrava, achávamos que definitivamente, o longo período de um Brasil com complexo de vira-lata, como diagnosticou Nelson Rodrigues. Como o futebol sempre foi nossa metáfora predileta, vivimos uma imensa depressão nacional, desde a derrota para a equipe do Uruguai em pleno Maracanã, recém-inaugurado, na Copa do Mundo de 1950. Naquele final dos anos 50, nós podíamos ser novamente pessoas alegres e amar o país com a força impulsionada por essa alegria. Em minha vida inteira, até hoje, nunca fui tão feliz como naquele período da segunda metade do século XX. E essa felicidade incluía um amor superior pelo Brasil, a certeza de que seríamos, ao mesmo tempo, a nova Grécia e a nova Roma, exercendo nosso talento e nossa sabedoria com uma contribuição encantadora para a civilização humana, mais solidária e mais fraterna, como julgávamos sermos por natureza. Como prova primeira desse verdadeiro amor, não deixaríamos que ninguém passasse por necessidades primárias em todo o mundo, mas sobretudo no Brasil. De 1955 a 1964, vivemos uma década de êxtase narcisista e, como não podia deixar de ser, de extraordinário amor a nós mesmos e a tudo que nos significasse. Não preciso deplorar aqui o que nos aconteceu depois disso. É nesse balanço entre o gosto e o desgosto, entre a fantasia do que queríamos ser e os fatos que nos diziam o que éramos, que construímos o que pensamos do Brasil moderno. Esse pêndulo que nos faz girar da euforia à depressão sem conhecer o natural. Nunca tivemos um momento de equilíbrio em nossas visões do país, nunca nos consolamos com a normalidade mediana de nossas variáveis. Acabamos sempre por nos irritar mortalmente com o que consideramos um fracasso nacional. Uma ideia de nação nunca posta de pé. Temos vergonha de amar o que não é capaz de se elevar. Escondemos a verdade a qualquer preço para não ouvi-la. E a verdade, afinal de contas, é que o país somos nós mesmos. Em dezembro de 1907, portanto, no início do século XX, que em grande parte ainda vivemos, estudantes do Centro Acadêmico 11 de Agosto, alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, desejando instalar e inaugurar uma estátua de Castro Alves do Largo de São Francisco, convidaram o jovem e já então célebre escritor Euclides da Cunha para fazer uma palestra sobre o poeta baiano. Era o encontro de dois Brasis, ali representados pelo condoreiro que seria homenageado e pelo rigoroso agitador dos sertões. Euclides da Cunha realizou ali uma palestra histórica que podia ser resumida por um dos seus trechos. Aspas, somos uma raça romântica, fecha aspas, disse ele, e continuou, aspas, e sendo assim, o que seria um mal como forma definitiva de nosso caráter pode ser um bem na fase transitória que estamos ultimando. Não fomos tão longe, fecha aspas, não fomos tão longe quanto supunha o escritor dos sertões, em seu otimismo típico do início de um século do qual se esperava tanto. Ele próprio, em seu socorro, poderia ter citado os versos de Castro Alves, aspas, o século é grande, no espaço há um drama de treva e luz, fecha aspas. Pois essa era, e é de fato hoje, a história da história do Brasil, uma sucessão de trevas e de luzes que se alternam em nossa dor permanente por não ser aquilo que merecíamos ser. Como amar alguém que não corresponde ao nosso amor? Como não se tornar vítima do exagero do amor numa relação em que o ser amado dispensa nossos cuidados e atenções? Nosso amor febril pelo Brasil é sempre disfarçado, sempre sob o controle de nosso receio, provocado por outras decepções e mais experiências. Se nossos sonhos sobre ele não serão nunca realizados,
Por que perder tempo com quem certamente não nos ama? Por que insistir na ilusão de que nos faz sofrer tanto? Não posso garantir que isso seja técnica e estatisticamente comprovável, mas devem existir muitos poucos povos no mundo que criam tanta anedota de mau gosto, tanta piada de desprezo, tendo seu país como principal personagem nesse processo de cruel desvalorização. E, no entanto, no fundo do peito, sofremos calados com isso. Trocamos a dor da decepção pela agressividade de nossos comentários, como se os fracassos do país não significassem nada para nós, não nos dissessem respeito. E, no entanto, vivemos pensando secretamente na redenção disso tudo, sem saber o que fazer desse amor frustrado. Minha filha Flora Diegues, uma jovem muito cheia de sabedoria e talento, me dizia que a gente só consegue amar o lugar em que dorme tranquilo e sem sobressaltos, e acorda sereno, com os olhos voltados para a luz. Muito obrigado. Muito obrigada, Cacá, por essa fala corajosa no enfrentamento da nossa complexa e difícil identidade que desperta em todos nós, e o tempo todo, talvez esse sentimento de frustração com que nós acreditamos ser a vida que poderia ter sido e que não foi, aquilo que deveríamos ter sido e que não somos. Enfim, essa busca, que é uma busca que eu não sei, e isso é uma hipótese que eu levanto, se ela não provém justamente de que essa nação foi construída em cima de três cosmogonias, não é? Que são elas mesmas contraditórias entre si. Não é? E elas se negociam o tempo todo, em posições de poder diferentes. Não é? Mas elas se negociam como se houvesse impermanência, eu creio, em cada um de nós, uma espécie de incompletude. Quer dizer, alguma coisa que não se realiza, ou que ainda não se realiza, e que, ao mesmo tempo, é essa incompletude, esse sentimento, a nossa originalidade. O fato. Então, eu não sei se isso tem cura. Eu não sei. É uma questão, mas sei que é um sentimento de mal-estar, que eu acho que você teve a coragem de abordar muito diretamente, e, pelo menos, chamar a atenção que aquilo que muitas vezes nós entendemos como sendo a cultura brasileira não é a cultura de toda a nação brasileira. Não é? É a representação de uma determinada parcela que, num determinado momento, exerce maior poder sobre outra. Enfim, essa maneira como você conseguiu descrever a complexidade das entranhas da nação brasileira, eu pessoalmente achei admirável e agradeço muito a você. Embora tenha pessoalmente esse sentimento de que essa é uma complexidade de difícil solução, né? De muito difícil solução, porque nós somos, como nação, uma nação contraditória dentro de si. Né? E essa contradição é difícil de sair dela de alguma maneira. De certa maneira, nós saímos, eu acho, pela esperança. Né? Essa esperança que move. Né? E que nós estamos sempre buscando alguma coisa que virá. Essa esperança não é ruim. Essa esperança, eu acho que ela pode ser fundadora. Enfim, eu agradeço muito a você ter, com a sua coragem de análise, você ter conseguido mexer conosco, não é? Quer dizer, ter trazido um grau de inquietação forte, e eu acho que essa inquietação é uma inquietação necessária
e é uma inquietação que é ela mesma geradora de ações, geradora de pensamentos e geradora de arte. E eu acho que a sua arte é um bom testemunho disso. Quer dizer, o seu cinema é um cinema inquieto, é um cinema em que todas essas contradições estão presentes, em que toda essa incompletude está presente. Eu acho que você é um criador, um artista exemplar dessas dificuldades que são, ao mesmo tempo, a nossa identidade. Eu agradeço muito a você a tarde que você nos proporcionou. A todos que estão aqui, eu convido para a próxima etapa do nosso seminário, que será na próxima quinta-feira, à mesma hora, aqui no Teatro Magalhães Júnior, e nós teremos conosco, então, o acadêmico Edmar Baixa, que vai nos explicar por que nós ficamos pé atrás. Porque há um sentimento generalizado de que nós ficamos pé atrás. Porque é o que o Baixa nos dirá na próxima sessão. Agradeço muito a presença de todos e espero todos aqui, mais uma vez, na próxima quinta-feira. Muito obrigada a todos. Não, não é.